Termina uma das maiores vergonhas de todos os tempos do Cruzeiro Esporte Clube. Eu diria que a maior vergonha do Cruzeiro foi perder pelo Remo aqui por 5-0 na década de 90. Hoje foi a vergonha que voltou para o Cruzeiro perder para uma equipe do Equador, a equipe fraquíssima do Equador, pelo placar de 2-1 pelo Sul-Americano. Volta você, meu caro Valor. É isso, pelo menos a Conmebol poupou o torcedor do Cruzeiro, que tem passado por tantas vergonhas e vexames nos últimos anos, desta noite de hoje. Pelo menos, diante de um elenco omisso, diante de um elenco perdedor, na noite de hoje, pelo menos o torcedor do Cruzeiro não teve que ir ao Mineirão mais uma vez ver esse tipo de acontecimento, Samuel Venâncio. Pois é, e a gente vai repercutir muito e falar muito, né? Não tem, vai faltar palavra para que possamos colocar os pingos nos is aqui na Samuca TV, porque é uma vergonha, né? É uma vergonha. E só um ponto já, Valor. Jogador que chegou esses dias sai fazendo cara feia. O Cruzeiro hoje é um time totalmente sem comando. Zero comando. O departamento de futebol do Cruzeiro não consegue ter comando sobre o elenco do Cruzeiro. O departamento de futebol, chefiado pelo Alexandre Matos, que montou um time com mais de 20 milhões por mês de folha, não consegue comandar um grupo desse que tem o Cruzeiro. Só para começar, vamos lá para a coletiva Zona Mista e a gente segue aqui com a repercussão. Vexame, vergonha e que precisa significar alguma coisa. Já trocou técnico, já trocou jogador. O departamento de futebol do Cruzeiro agora é o único que precisa ser responsabilizado. O Cruzeiro não sai do lugar trocando técnico, não sai do lugar trocando jogador. Vai sair do lugar como? A mudança tem que vir de cima. Alô, Pedro Lourenço, vamos acordar, hein? Esse time aí mostrando essa bolinha é candidato a rebaixamento. É candidato a rebaixamento mesmo. É candidato a rebaixamento mesmo. E disse bem o Samuel Venâncio, o 7º jogo do Leonardo Jardim. A gente não está falando que o técnico não é responsável, mas Amanda Buru, Caio e todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, desde 5 de agosto de 2024, aquela partida contra o Fortaleza, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2-1. De lá para cá, 40 jogos, 10 vitórias, 16 derrotas com a de hoje, 14 empates, 3 técnicos, 11 jogos do Seabra, 22 do Fernando Diniz e 7 do Jardim. E aí? Onde que tá o problema? Não tá mais do que claro que é o departamento de futebol? Na figura de alguns jogadores que trouxe, na aposta do Fernando Diniz para começar este ano? Não adianta, daqui a pouco o Jardim vai fazer o quê? Vai mandar o Jardim embora? O problema tá muito claro. O Pedro Lourenço vai fazer 1 ano de gestão no próximo dia 29. 1 ano. E a verdade é que o Cruzeiro esportivamente tá pior do que 1 ano atrás, quando não havia dinheiro. Mas este é o departamento de futebol que prometeu ao torcedor do Cruzeiro que ele não perderia uma final como perdeu a final do Campeonato Mineiro de 2024. Não perdeu, né? Não conseguiu chegar numa final para perder. É o departamento de futebol, na figura do senhor Alexandre Matos, que foi o responsável pelo Cruzeiro protagonizar o pior comportamento em uma final sul-americana. Eu acompanhei o Cruzeiro em várias finais. Nunca vi uma postura de jogadores como vimos naquela final contra o Racing. As evidências estão todas aí. Estão aqui dentro do campo. Nos últimos 8 meses. Agora a decisão é sua, Pedro Lourenço. Você decide o que vai ser. Amanda Buru e Caio Fábio. O campo fala, né, Valor? Acho que a gente não precisa ir tão longe, né? Se você quer encontrar algumas respostas para algumas perguntas. E o Cruzeiro está demonstrando dentro de campo a sua ineficiência, né?
Nós já falamos sobre, você agora falou novamente, apontando e direcionando, falou sobre os erros cometidos, mas agora acho que está na hora da gente trazer as soluções, porque os erros todos nós já sabemos, né? Quis o destino que o Mushuc Runa, a primeira vez que enfrenta um time brasileiro, fosse contra o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro entra para a história também do clube, que tem as suas limitações, que tem as suas dificuldades, mas hoje demonstrou dentro do campo querer vencer, querer sair de Belo Horizonte com uma vitória. Mais uma oportunidade. Então, acho que o Cruzeiro precisa repensar algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, ser firme o suficiente para tomar decisões importantes e, acima de tudo, honrar. Honrar a camisa que veste, honrar o emprego, honrar o cargo, porque se continuar da maneira que vem demonstrando dentro do campo, o Cruzeiro vai passar vergonha e vai fazer o seu torcedor, que já está no limite, a perder a paciência ainda mais com essa equipe. Valu, eu ia até mencionar que esse jogo de hoje me lembrou os piores tempos do Cruzeiro de Seabra, de Diniz. Mas aí a gente vê que tem um efeito cascata, né? O que tem sido constante no Cruzeiro nos últimos tempos é o fato de jogar mal e perder. Porque se eu tô lembrando dos tempos de Seabra, dos tempos de Diniz, é porque, de fato, eu tô falando da base do elenco que hoje perdeu para o Mushuc Runa nas mãos deles, de Seabra e Fernando Diniz. É incrível a capacidade desse elenco de acumular vexames, né? Vê um vexame pela frente e já abraça com toda a força. Hoje no Mineirão foi mais um dentre tantos. Quando a gente fala da gestão Pedro Lourenço, às vezes causa a sensação que tá para muito além de um ano, de tanta coisa caótica, bizarra que já aconteceu. Como o Cruzeiro, por exemplo, perder em 20 minutos uma final continental, cair numa semifinal de Campeonato Mineiro para um time de Série B, que é o América, e agora começando a Copa Sul-Americana com 2 derrotas, para ser o mais simplista possível. A prova cabal de que o Cruzeiro tá pior do que um ano atrás é que, por exemplo, no início de 2024 o Cruzeiro foi finalista do Campeonato Mineiro. Nesse ano caiu na semifinal, não conseguiu nem ter a competência de ir à decisão. E começou a Copa Sul-Americana pior do que no ano passado, quando teve ali 2 empates de início. E agora já acumulou 2 derrotas contra a União de Santa Fé e Mushuc Runa. É um Cruzeiro que parece não ter norte. O que a gente vê em campo de um time sem identidade, não sabendo o que fazer, é um reflexo do que tá na parte mais alta. Falando aí de hierarquia do clube. É uma derrota, sim, que precisa ocasionar em mudanças firmes. E se já teve mudanças nos mais diversos aspectos, tá na hora de mexer naquilo que até então tá intacto. O departamento de futebol do Cruzeiro. O limite para esse time a gente não sabe, né? Mas até quando, né? As coisas vão não acontecendo dentro do campo. Troca-se, cara, não dá, o Cruzeiro virou uma baciada de jogadores que não conseguem ganhar um campeonato mineiro, essa que é a verdade, não conseguem chegar em uma final de campeonato mineiro. E aí, são 18 jogadores. Vamos manter as coisas como estão, departamento... Se eu trabalhar da forma que o departamento de futebol do Cruzeiro trabalha nos últimos 8 meses, eu não tô na Samuca TV nem na Band. Isso aí eu garanto. Isso aí eu garanto. Se apresentar os resultados que o departamento de futebol tem mostrado, eu garanto a vocês. Não estaria aqui e não estaria lá. Mas segue, sabe? É muito fácil as coisas. Ficou muito fácil trabalhar no Cruzeiro dessa forma. Daqui a pouco vem outra janela em julho e traz mais 18, traz mais 10, sabe? Traz mais quantos quiserem. E os erros continuam acontecendo. Não, com sinceridade, assim... Tem um aspecto, tem o Jardim que tá hoje
no seu 7º jogo, mas o que está acontecendo no Cruzeiro é muito mais macro, é muito mais do que os 7 jogos do Cruzeiro. Eu repito, são 8 meses. São 8 meses.